Por aqui, na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, nós seguimos com outra notícia, porque enquanto o governo quer aumentar a arrecadação, Jair Bolsonaro e aliados preparam uma nova ofensiva no Congresso para barrar os projetos considerados essenciais para o Planalto, principalmente os econômicos. Em longa reunião com Valdemar Costa Neto, o ex-presidente cobrou que o PL endureça a oposição ao governo no Legislativo, forçando o Executivo a cortar gastos. Bolsonaro também teria defendido uma postura mais incisiva no Senado, mas sem romper o diálogo com o Centrão, pressionando principalmente Davi Alcolumbre a retomar as negociações com a direita. Já na Câmara, a Comissão de Segurança Pública aprovou uma moção de repúdio ao presidente Lula por ataques ao Congresso. Em evento recente, o chefe do Executivo declarou que a atual composição do Congresso nunca teve tão baixo nível como agora. Deixa eu chamar o Roberto Mota para falar a respeito desse tema. Mota, Bolsonaro pressionando o Valdemar Costa Neto para que toda a oposição seja mais incisiva e ofensiva contra o governo. Roberto Mota. A gente não viu nenhuma declaração do próprio Bolsonaro dizendo isso, né? A gente não viu o Bolsonaro conclamando que a oposição fizesse isso. A gente também não viu ninguém com acesso direto ao Bolsonaro dizendo isso. É apenas uma notícia. Mas ontem aqui a gente viu uma notícia que dizia que o presidente Bolsonaro estava muito mal, estava morrendo aos poucos. Agora vem essa notícia aí que apresenta o presidente Jair Bolsonaro muito bem, capitaneando o esforço e a estratégia política da oposição. Onde está a verdade? Na notícia de ontem ou na notícia de hoje? Qual é o Bolsonaro verdadeiro? Aquele que está sofrendo na sua prisão domiciliar, com um problema grave de saúde, preocupado com o seu futuro, ou esse Bolsonaro que, segundo essa notícia, está extremamente confiante, articulando com Valdemar da Costa Neto a estratégia da oposição? Qual é o Bolsonaro de verdade? E aí, Luiz Felipe Dávila, como você enxerga essa situação de Bolsonaro? Tem força para pressionar o Valdemar e toda a oposição no Congresso Nacional? Em 1 minuto. É preciso pressionar para que, pelo menos, seja uma oposição coerente com as nossas bandeiras, as bandeiras da defesa do empreendedorismo, da livre iniciativa, da economia de mercado, e não um Congresso que dobra os joelhos para o governo, porque está com medo de perder alguns bilhões de emenda. Mas para quem tem 50 bilhões, se perder 6 ou 7 ou 10, 15%, vale a pena para pelo menos ser coerente e não dar mais dinheiro para esse governo fazer campanha eleitoral o próximo ano. Essa é uma questão muito interessante porque todo mundo, na oposição principalmente, fica olhando para onde mirará o Jair Bolsonaro, né? Que nesse momento não consegue nem usar redes sociais, não consegue se apresentar publicamente, está preso domiciliarmente, não pode nem falar através de terceiros. A gente se lembra que isso foi inclusive um dos motivos que agravaram a sua situação nas cautelares, né? Tirando ele das cautelares de tornozeleira eletrônica e levando para a prisão domiciliar. E aí parece que fica todo mundo meio no escuro, sem saber para onde ir, uma oposição um pouco batendo cabeça. A gente viu isso muito acontecendo quando vieram as medidas norte-americanas, né? Em que uns criticaram, outros se reuniram para tentar acordo e outros até fizeram um pedido de moção de aplausos para Donald Trump em relação às taxações. Eu quero muito saber a opinião do Cristiano Beraldo. Agora, quando são 18 horas e 33 minutos e vocês que estavam no nosso intervalo da rede estão de volta, nós estamos comentando aqui todo o movimento de Jair Bolsonaro em relação à pressão que exerce sobre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para que a oposição seja mais incisiva contra as pautas do governo no Congresso Nacional. Como é que está agindo a oposição? Cristiano Beraldo. Bom, a gente precisa lembrar que nós estamos indo para o último ano de governo e a oposição, ela, a essa altura, ela é o que é. Ela desenvolveu a sua estratégia para a eleição da presidência da Câmara e do Senado,
conseguiu eleger Hugo Mota e Davi Alcolumbre como aliados da oposição, foram eleitos graças aos votos dos deputados e senadores que apoiam Jair Bolsonaro, sob orientação do próprio ex-presidente, e agora estão aí preocupados com a efetividade da oposição. Me desculpa, mas me parece que agora é um pouco tarde. Até porque, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu aquelas pessoas que ele apoiou de forma muito incisiva nas eleições de 22, eu custo a acreditar que ele não sabia exatamente o perfil de cada um. Veja o astronauta Marcos Pontes, que era afiliado ao Partido Socialista Brasileiro, mas que, de repente, virou ministro do governo de Jair Bolsonaro, e a gente acredita que um ministro de um governo que tem poucos ministros convive bastante com o presidente da República, e ele construiu ali uma relação de confiança a ponto do ex-presidente promovê-lo senador por São Paulo. E foi uma promoção do ex-presidente, porque o ex-ministro e atual senador astronauta, ele não tinha a menor condição de sozinho ser eleito senador por São Paulo. E aí está aí, não faz absolutamente nada que seja alinhado com os interesses de Jair Bolsonaro. Ainda teve aquele episódio que eu adoro lembrar aqui, aquela cena quando ele foi negociar as tarifas com o governo Trump, ele de bermudinha lá no hotel, muito confortável, dando entrevista. Então, enfim, um desastre. E esse é um exemplo de tantos outros que a gente poderia citar aqui. E aí, quando hoje, nesse momento, com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, apesar de poder, estar tendo autorizadas as visitas de lideranças políticas, Valdemar da Costa Neto, que hoje foi citado por Alexandre de Moraes no julgamento que ocorreu hoje, dizendo que era preciso reabrir a investigação contra Valdemar da Costa Neto para incluí-lo na tentativa de abolição do Estado de Direito. Então, convenhamos, ali não há ninguém, neste momento, com força suficiente para lutar essa guerra. Me parece que o momento deles, o momento de maior força, maior engajamento deles já passou. Agora vão tentar fazer bravata para negociar algum alívio, mas, sinceramente, me parece que está difícil para eles. Perdendo força, ô Mota, ou não? Muito difícil de fazer qualquer avaliação nesse momento, Cobra. Eu acho que as condições sob as quais a política brasileira está sendo exercida nesse momento são absolutamente excepcionais. Não é possível a gente fazer nenhuma avaliação sem lembrar de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Esses últimos acontecimentos, e todo dia acontece uma coisa nova que eleva uma temperatura que já era elevadíssima. Como eu sempre digo aqui, nós estamos vivendo mais um desses momentos da história em que tudo, absolutamente tudo, pode acontecer. O que eu acho muito difícil de mudar é a popularidade que foi conquistada por algumas figuras da política. O Beraldo tem razão quando ele diz: muita gente, nos últimos anos, pegou carona na popularidade de Jair Bolsonaro. E a gente viu algumas dessas figuras que passaram a acreditar que elas eram populares. Pessoas que não conseguiam se eleger nem para vereador, subitamente foram eleitos com votações expressivas para deputado, para senador, e passaram a acreditar que aqueles votos eram deles. Não eram. Então a gente dá a volta por tudo quanto é assunto, mas nós voltamos àquele que é o epicentro da situação política atual do Brasil, Jair Bolsonaro. Por isso eu disse ontem aqui, a política do Brasil está em prisão domiciliar. E toda a nação continua parada no dia 8 de janeiro. Ô, Dávila, eu quero também a sua opinião sobre a parte dessa estratégia que envolveria o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
porque, segundo as informações, a ideia seria pressionar Davi Alcolumbre para que ele retomasse o diálogo e as negociações com a direita. Como é que você vê essa tentativa de Jair Bolsonaro em relação especificamente ao presidente do Congresso? Koba, observando as atitudes e a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nós só podemos concluir que deve haver inúmeros interesses de Davi Alcolumbre com o governo e com o Supremo Tribunal Federal que o fazem render a pauta governista e a ignorar completamente a oposição. Ele simplesmente vem dando as costas para a oposição, que, como o Beraldo gosta sempre de lembrar aqui no programa, ajudou a elegê-lo presidente do Senado. Mas agora, uma vez instalado no poder, os seus interesses particulares, eleitorais e políticos parece que estão alinhados com o governo e o Supremo. E realmente ele não vem atuando como presidente do Senado. Ele vem atuando como um partidário do governo. E isso é muito ruim para a instituição. Enfraquece o Senado, demonstra a ausência de independência do Senado e faz com que a oposição não tenha nenhum recurso para colocar em votação aquilo que lhe interessa. Ou seja, hoje a concentração de poder nas mãos do presidente do Senado, assim como do presidente da Câmara, tornou-se quase um poder arbitrário e absoluto. Eles é que decidem o que será votado, o que sairá da gaveta. E não há outro mecanismo parlamentar para demovê-los se eles quiserem insistir em manter projetos de interesse da oposição na gaveta.